Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Domingo passado nós trouxemos uma palavra sobre o profeta Jeremias, sobre esse homem de Deus. E eu quero convidar você novamente. A gente está pensando nesses dias sobre 2024, o ano do renovo. E eu quero ajudar você, a entender o propósito de Deus com base na experiência que relata o profeta Jeremias. Eu peço que você abra a sua Bíblia e nós vamos ler o verso 1 ao verso de número 14. Assim diz a palavra do Senhor. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu
louvor. Quando eu penso, amado, nesse texto, ele termina com o profeta Jeremias fazendo um pedido a Deus. Ele faz um pedido ao Senhor. E o pedido ao Senhor, que está escrito aí nesse último verso, ele diz: cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E junto com essa palavra, esse pedido, vem também uma declaração de fé. Se você perceber aí. Ele diz: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Ele está manifestando uma declaração de fé. Um pedido acompanhado de uma declaração de fé. Ele olha para dentro de si mesmo e ele tem o entendimento que ele precisava de uma cura. E ele então termina manifestando esse pedido ao Senhor. Essa experiência de Jeremias me faz lembrar uma outra história que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso de número 14. Segundo o Evangelho de Mateus, isso aconteceu quando Jesus desce do Monte da Transfiguração. E quando ele desce do Monte da Transfiguração com seus discípulos, ele encontra uma multidão. E no meio dessa multidão tem um homem que tinha um pedido também para fazer ao Senhor. E esse homem, de Marcos capítulo 9, verso 14 em diante, ele também manifesta ao Senhor um desejo, que era o Senhor olhar para o seu filho, que estava tremendamente perturbado, desajustado. O seu filho estava desajustado. E ele então pede ao Senhor um milagre em favor do seu filho. Mas ao mesmo tempo que ele pede um milagre em favor do seu filho, ele também faz uma declaração de fé, dizendo: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então aqui, em Marcos capítulo 9, a partir do verso 14, o milagre acontece na vida do filho e na vida do pai daquele moço. Aqui também Jeremias, ele recebe de Deus um diagnóstico da realidade de Judá. E quando ele olha para a realidade de Judá, seu povo, ele percebe também que algo não está normal na sua própria vida. Ele percebe que algo também dentro dele não está normal. E ele então termina, embora que o texto não termina aqui, termina aqui porque nós queremos para a nossa reflexão nessa noite. Ele termina então fazendo um pedido e uma declaração de fé. Cura-me e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo. Nós precisamos, amado, entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E normalmente nós vamos buscar na palavra entender o propósito de Deus para a nossa vida. E mesmo quando nós olhamos para a palavra, nós devemos ter o cuidado para não concluir coisa que Deus não disse. E para não dizer coisa que Deus não falou. Nós temos ouvido, não sei se você já ouviu, pelo menos uma vez na vida,
alguém declarar dessa maneira: maldito o homem que confia no homem. Aí você até justifica, né? É por isso que eu não confio em ninguém. Aí a Bíblia está dizendo: maldito o homem que confia no homem. Né? Então a mulher, quando tem um problema com o marido, aí fala: por isso que a Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem, né? Homem é tudo igual. Ela até prega para outra como se Deus estivesse afirmando alguma coisa. Está totalmente errada? Não, mas não está totalmente certa também. Precisamos entender. Quando a palavra de Deus, o profeta Jeremias, no verso 5 de 17, ele declara: maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos entender todo o contexto daquela situação. E muitas vezes, para que você também, para que eu também entenda todo o contexto da situação que eu estou vivendo, você precisa ser totalmente transparente e admitir coisa que talvez você não admita com facilidade, ou coisa que você não quer ver e até rejeita enxergar, mesmo que alguém que te ama te aponte, mas você não admite. A realidade de Judá, o profeta precisava trazer à tona de Israel da realidade que eles estavam vivendo. Quando nós olhamos para essa expressão, maldito o homem que confia no homem, o versículo não está completo. Você está citando apenas parte de um versículo. Quando você, mesmo que citasse todo o versículo, você precisa conhecer o contexto no qual esse versículo foi escrito, para que a gente tenha um domínio correto, sincero, verdadeiro da palavra. Domingo passado, nós tentamos trazer para a igreja um pouco da história de Judá naquela época. O reino do norte, Israel antes era um reino só. Depois de Salomão, o reino dividiu. A parte norte continua chamando Israel, a parte sul agora começa a ser chamada de Judá. Naqueles dias do profeta Jeremias, Judá estava sendo atacada terrivelmente pelo reino da Assíria. E a Assíria havia levado para a Assíria a parte norte, a parte de Israel. E então, amado, agora Judá, fragilizada, ela começa a fazer aliança em busca de proteção, de segurança com outras nações. E aí, nós vamos recordar, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo de número 36. 2 Crônicas, capítulo de número 36, mostra Josias, o último rei, segundo a vontade de Deus, que reinou sobre Judá. Lembra que nós falamos, para quem estava aqui no último domingo, aquele período era o período do governo, da monarquia, era o estilo de governo lá em Judá, mas era uma monarquia teocrática, onde eles viviam na certeza de que o rei que reinava sobre eles era escolhido pelo próprio Deus para reinar sobre seu povo. Mas agora, algumas coisas estranhas estavam acontecendo em Judá. Joacás, diz a palavra do Senhor, ele não foi escolhido como rei para reinar sobre Judá. Ele foi escolhido pelo povo.
A Bíblia diz que Eliaquim não foi escolhido pelo Senhor para reinar sobre Israel. O Egito o colocou naquela posição. Zedequias não foi escolhido para reinar segundo o propósito de Deus, porque ele foi colocado por Nabucodonosor. Por que isso estava acontecendo? Muitas vezes, amado, a nossa vida, nós vamos caminhando debaixo do propósito de Deus até uma determinada situação ou momento. Quando de repente alguma coisa começa a interferir na nossa vida. E coisas estranhas começam a acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família, como consequência dessa nova direção que eu quero dar à minha própria vida. Judá estava experimentando isso. Judá estava cada dia mais se distanciando do Senhor. E à medida que eu me distancio do Senhor, alguma coisa vai substituir aquele vazio, porque Deus colocou no meu coração e no seu coração um vazio que só o Senhor pode preencher. E quando o Senhor deixa de preencher esse vazio no meu coração, eu vou procurar alguma coisa para substituir Deus naquele lugar que só pertence a Ele. E eu vou começar a ter problemas na minha vida. E aí eu vou começar a buscar no álcool, na droga, na prostituição, no pecado, uma forma de aliviar a minha dor, de preencher o vazio do meu coração. Assim estava Judá vivendo naqueles dias. A Síria, o rei Senaqueribe, tentou várias vezes derrotar Judá, mas por providência e misericórdia do Senhor, Judá não cai na mão do rei da Assíria. Mais tarde, Judá cai na mão do inimigo. Por várias vezes o Senhor livrou Judá, para que Judá não caísse na mão do inimigo. Muitas vezes, amado, também isso é uma realidade na nossa vida. Deus, Ele desvia e não permite que eu caia no pecado, mas eu continuo vivendo e amando o pecado. Um dia o pecado me mata, um dia o pecado me prende, um dia o pecado me escraviza. Você já ouviu alguém dizer que ele bebe e o dia que ele quiser ele vai deixar de beber, só que ele nunca deixa de beber? Você já viu alguém que fuma e dizer, a hora que eu quiser, eu paro de fumar? Muitas vezes ele já é escravo, mas ele não percebe. O Senhor o livrou, mas ele persistiu naquele desejo, naquele propósito, naquele sentimento. Foi até quando agora, das vezes anteriores, ele praticou o pecado, mas não foi dominado pelo pecado, como a exemplo de Judá. O rei da Síria investiu várias vezes sobre o reino de Judá para destruir. Mas Deus protegeu aquele reino, Deus guardou aquele povo, Deus guardou aquelas vidas. Foi até que um dia o Senhor disse, basta, até aqui eu te guardei, até aqui eu te livrei, mas eu não quero invadir a sua liberdade de escolha, eu não quero invadir a sua liberdade de decisão. Se você quer prostituir, prostitua. Se você quer beber, beba. Se você quer viver no pecado, peque. Porque é isso que está satisfazendo os desejos do seu coração. É isso que acaba acontecendo comigo e com você, meu amado. Muitas vezes,
Deus não queria, Deus não tinha como propósito, mas o Senhor ali com insistência foi amando, foi ajudando, foi abençoando, mas Judá continuava resistente ao Senhor e à sua palavra. Muitas vezes nós queremos renovo na nossa vida, mas ao mesmo tempo nós amamos o pecado, a mentira, a fofoca, a maledicência. Como haverá renovo? Como o Senhor pode renovar alguma coisa que está velho? Como o Senhor pode derramar vinho novo se o odre está velho? Se o odre precisa ser restaurado? Se o odre precisa ser renovado? E aí a Bíblia diz que se alguém deita vinho novo em odre velho, um dia esse odre vai romper e vai perder o vinho e o odre. Mas Deus coloca vinho novo em odre novo. Ele não vai desperdiçar o vinho. Muitas vezes, meu amado, Deus tem tanta coisa para mim e para você. Mas porque eu e você amamos muitas vezes mais o pecado do que a Deus, nós somos privados por causa das nossas próprias escolhas e por causa das nossas próprias decisões. Isso acaba acontecendo. Muitas vezes o Senhor está falando que Ele quer fazer um renovo na nossa vida, mas o Senhor, Ele quer que algo mude na nossa vida. Judá estava inclinada agora para fazer aliança e ser igual a outros povos. Antes eles fizeram e mantiveram a aliança com o Senhor. Muitas vezes, amado, eu estabeleço uma aliança com Deus. Mas muitas vezes a gente começa a sentir saudade do pecado. A gente começa a amar alguma coisa que não deveríamos amar. Judá agora estava priorizando a ajuda das outras nações, quando o Senhor estava ali pronto para abraçar Judá novamente. Mas eles preferiram fazer aliança com outras nações. E aí muitas vezes a gente sabe que a nossa vida precisa de uma mudança. Mas aí a gente dá apenas uma retocada na maquiagem. Retocar a maquiagem, muitas vezes resolve. Mas muitas vezes, uma cirurgia mais importante do que simplesmente retocar a maquiagem é o que nós precisamos para que o renovo aconteça na nossa vida. Uma renovação de propósito, uma renovação de aliança, uma renovação de amor, uma renovação de fidelidade, uma renovação de propósito, uma renovação de dizer a partir de hoje, realmente estabeleço uma divisória, uma linha divisória na minha vida. Ali, amado, conforme o verso 1, antes o coração de Judá era totalmente inclinado ao Senhor. Quando nós somos pequenos, o coração da criança é totalmente inclinado para papai e mamãe. Com o passar dos anos, a criança vai para a creche, aí é papai, mamãe e a titia. A titia falou, mamãe. Ela já começa a enfrentar a mãe. Judá, a princípio era Deus no céu e a palavra de Deus na terra, podemos assim dizer.
Mas a partir dos anos se passando, agora Judá ali crescendo, Judá experimentando, Judá agora a aliança era exclusiva com o Senhor. Agora, por causa dos problemas político, econômico, financeiro, Judá também agora está fazendo aliança com Egito, está fazendo aliança com a Síria, está fazendo aliança estranhas. Porque o verso de número 1 diz, conclusão nossa com base no verso de número 1. Outros deuses haviam ocupado o coração do povo de Deus. Verso 1 ao verso de número 3. Judá estava agora com o coração dividido. Nos dias do profeta Elias, 1 Reis, capítulo 18, verso de número 21, Elias chamou a atenção de Israel e perguntou para Israel: até quando vocês estarão divididos entre dois pensamentos? Até quando vocês estarão com o coração dividido entre o Senhor e Baal, Deus dos cananeus, um dos deuses dos cananeus? Até quando? O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 11, verso de número 17, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E sobre estas afirmações. Primeiro a pergunta do profeta Elias: até quando vocês estarão divididos entre dois pensamentos? Se Baal é melhor servir a Baal, vão servir a Baal. Mas se Deus, o Senhor, é o seu Deus, então por que dividir? Por que ter um coração dividido? Por que dividir entre dois sentimentos, dois desejos, dois propósitos? Se uma coisa é melhor, dedique-se a ela. E abandone essa outra opção. Agora, se a opção B é melhor do que a opção A, até quando você vai ficar dividido entre opção A e opção B? Analise para você mesmo o que você quer da sua vida e agora tome uma decisão. Se o Senhor é Deus, siga ao Senhor. Se Baal é Deus, vá servir Baal. Você não precisa, Israel, não precisa servir ao Senhor por medo, por compromisso, por religiosidade. Não! Esse tipo de comportamento não vai mudar nada, não vai acrescentar nada na vida de vocês. Era o convite de Elias para o reino de Israel no seu tempo. Agora veja com essas afirmações de Jesus. Em Lucas 11, 17. Todo reino dividido contra si mesmo. Amado, todo coração dividido é um boicote contra você mesmo. Você está boicotando você mesmo. Quando você tem um coração dividido. Um homem que tem o coração dividido entre duas mulheres. No fundo, ele não tem segurança de nenhuma das duas. Então, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Um coração dividido
É como você morar no deserto. Quando Jeremias ele fala aqui, né, que habitar no lugar, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Normalmente, amado irmão, esse fato lá no Velho Testamento, de jogar sal em um terreno, era uma maneira de amaldiçoar aquele lugar. Aquela terra salgada não produzia nada. Então o Senhor está dizendo para mim que quando eu tenho um coração dividido, o nosso coração é como uma terra que não produz nada. Aquele vazio, aquela sensação de solidão, de estar sozinho. Muitas vezes a gente não compreende, porque até mesmo na igreja eu tenho aquela sensação que eu estou sozinho, que eu estou no mar de gente, mas eu sou uma ilha solitária, não dou certo com ninguém, ninguém me ama, ninguém me entende, alguma coisa não está normal. Alguma coisa está errada, porque nós fomos criados pelo Senhor para ser uma árvore que dá muitos frutos. Uma árvore frutífera e abençoada. Aí diz a palavra do Senhor: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Naquela época, pela fragilidade do alicerce daquela época, não tinha como alguém colocar uma casa em cima de outra casa, como nós temos hoje os prédios. Então, amado, quando eu não tenho uma estrutura devidamente fortalecida, preparada, um fundamento bem alicerçado no Senhor, a sua vida será uma casa construída em cima de outra casa. Mais cedo ou mais tarde ela cairá. Porque você está sobrecarregada. Porque você está vivendo uma sobrecarga. E muitas vezes, amado, por eu e você não conhecer o nosso limite, nós estamos vivendo uma vida sobrecarregada, porque nós estamos deixando que muitas coisas ocupe e nos preocupe a nossa mente e o nosso coração. Eu e você temos um limite. E a maioria de nós, amado, não conhece o seu próprio limite. E muitas vezes eu achava que comigo estava muito bem, até quando eu fui parar no médico e o meu problema cardíaco já estava muito grave. E a única opção agora era a cirurgia, para dar uma remediada. Mas eu achava, eu conheço o meu limite. Você não conhece seu limite. Se a gente conhecesse o nosso próprio limite, nós sofreríamos menos. Nós teríamos menos dor de cabeça. E muitas vezes a nossa vida está como uma casa embaixo de outra casa. A estrutura não aguenta, a estrutura não está preparada, a estrutura não suporta, mas é carga sobre carga, coisa mal resolvida em cima de coisa mal resolvida, coisa mal explicada em cima de coisa mal explicada. Um dia, meu amado, essa casa cai.
um dia essa casa cai. Cai em desespero, cai na depressão, cai na angústia, cai na síndrome do medo, do pânico, cai de qualquer forma, amado. Nós vemos vida caindo. Porque muitas vezes, amado, é como se fosse Jesus falando, uma casa em cima de outra casa. Você foi feito para suportar a estrutura que você tem. Ela precisa da presença de Deus. Ela precisa da presença do Senhor. Você não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Você é limitado, você é limitada, e esse lugar que muitas vezes você busca preencher de diversas maneiras, a palavra do Senhor diz que Deus colocou no coração do homem o anelo pela eternidade. Eu não sou desse mundo, você não é desse mundo. Esse mundo não é o seu lugar. Nós somos seres estranhos para esse mundo. Você que quer viver segundo o propósito de Deus. Nós somos extraterrestres, ETs, nessa terra. O meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou. Mas muitas vezes nós queremos viver um renovo. E a gente não entende essas coisas. O reino, veja bem ali, Jeremias 17:1. Jeremias, ele continua dizendo, o pecado de Judá está escrito. Comportamento na vida de Judá havia se tornado tão forte que o profeta Jeremias compara o coração de Judá com um pedaço de diamante. E segundo algumas pessoas especialistas no ramo do diamante, só um objeto de ferro consegue gravar alguma coisa no diamante. Ela é a pedra mais dura, mais resistente. E a Bíblia está falando que o Senhor, Ele quer implantar novamente no coração de Judá. Mas o coração de Judá está tão endurecido. O coração de Judá está tão endurecido que ali não penetra nada. Não, o Senhor não consegue gravar nada no coração de Judá. Porque esta é a realidade de Judá. E interessante que ele diz o coração e o altar. Se nós olharmos para o Velho Testamento, coração é a sede do pensamento, do desejo, da decisão. E o altar era o lugar de culto. Então, o Senhor estava falando para Israel que tanto a sua vida pessoal e as coisas relacionadas à vida pessoal de Judá e a sua forma de culto estava contaminado. Não estava agradável ao Senhor. Reino dividido. Boicote contra si mesmo. Israel, Judá, estava boicotando a sua própria felicidade. Judá estava boicotando a sua própria paz. E Judá estava boicotando os propósitos de Deus para a vida daquela nação. Antes Israel era um reino só. Agora estava dividido, como muitas vezes o nosso coração também o está, entre vontade de Deus e as coisas desse mundo. E a gente quer ser feliz, e a gente quer ser renovado, mas enquanto a gente não conseguir resolver essa situação,
você não vai conseguir, eu não vou conseguir experimentar tudo que Deus tem para a minha vida. Você também não vai conseguir experimentar um ano de renovo na sua vida, se o teu coração está dividido. A Bíblia diz que nós temos uma constante luta entre a carne e o espírito. A carne puxa para as coisas desse mundo, o espírito puxa para as coisas espirituais. E nós vamos saber, amado, que quem vai sobreviver é aquele que você mais alimentar. Se eu alimentar a carne vai sobreviver e o espírito vai morrer. Se eu alimentar as coisas do espírito, a carne vai morrer cada dia mais e o espírito vai ser fortalecido cada dia mais para a honra e glória do nome de Jesus. Mas eu preciso decidir, 2024, quem eu vou mais alimentar? O meu corpo, a minha alma? As coisas desse mundo ou as coisas de Deus? Quais serão as coisas mais importantes na minha vida? As coisas espirituais ou as coisas relacionadas a esse mundo? Judá precisava resolver isso. Quem sobrevirá? Quem vai sobreviver? Aquele que você mais alimentar. Tiago 4, verso de número 8, ele diz assim: chegai ao Senhor e Ele se chega. Propósito dividido, e eu tenho que decidir então agora, quem eu quero alimentar, a alma ou a minha carne? Casa sobre casa, é sobrecarga, fragilidade. Você tem consciência das suas fragilidades? Você tem consciência das suas limitações? Você tem? Quando você olha para você mesma, minha irmã, responda para você e Deus. Você tem consciência das suas fragilidades? Você, meu irmão, você tem consciência das suas limitações? Por isso que a Bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque quando estou aqui na igreja, é nesse lugar que Deus vai colocar pessoas na sua vida para ajudar você. Muitas vezes a gente está só o pó da gaita, né? Aí a gente vem para a igreja, um irmão ora, outra pessoa começa a orar. A gente vai nos pequenos grupos, você vai sendo fortalecido, você vai sendo encorajado. De repente você já começa a viver novas experiências. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Agora, amado, junto com isso, mas seguindo no mesmo raciocínio, eu tenho que sempre lembrar que as minhas escolhas determinam o meu futuro. As suas escolhas vai determinar o seu futuro. As escolhas que você faz hoje vai determinar quem você será amanhã. O que você decide ser hoje, você vai ser amanhã. As suas escolhas determinam o seu futuro. Verso 4 ao verso de número 10. Mas eu quero aqui me deter ao verso de número 4 e o verso de número 10. O apelo de Elias, na época dele, era: escolha hoje. Não deixe para escolher amanhã. Muitas vezes, amado, quando o Senhor nos confronta, aí você diz: amanhã
eu vou pensar sobre isso. Elias estava dizendo para Israel: escolha hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã, quem disse que você vai estar vivo amanhã? Quem garante? Essa semana, a gente viu um cantor mato-grossense dizendo: eu preciso ser submetido a uma intervenção cirúrgica no coração. Ele grava um vídeo e pede para a família, para os amigos, né? Dizendo: já já eu estou de volta. Aonde que ele está agora? Aonde está aquele moço que disse que já já eu estou de volta? Mas ele não explicou de volta para onde. Eu estava pensando sobre isso. Tem um colega nosso também, pastor, de uma das igrejas batistas em Cáceres. Ele também gravou um vídeo antes de ser internado por causa de problema cardíaco. E ele disse assim: já já eu estou de volta para casa. Realmente ele voltou para casa. Mas não para casa daqui da terra. Para casa do céu. Eu creio que quando ele declarou: já já eu estou de volta para casa, o pastor Luiz não sabia. Na cabeça dele talvez estava dizendo para junto da minha esposa, dos meus filhos, da igreja. Mas o Senhor talvez ouviu ele declarar, falou assim: meu filho, já já você está de volta de casa. Eu estou até aqui te esperando. Amanhã pode ser muito tarde. Você quer viver um ano de renovo? Decida hoje. Tome atitude hoje. Abandone o que você precisa abandonar hoje. Faça o que você tem que fazer hoje. A escolha, a palavra de Elias era: escolha agora, escolha hoje. Jeremias 21, verso de número 8, diz assim: eis que ponho diante de vós o... Então agora, os dois caminhos estão aí diante de mim e diante de você. As suas escolhas determinam o seu futuro. Jeremias estava dizendo: vocês querem o caminho da vida? Ou vocês querem o caminho da morte? Se querem o caminho da vida, submetam-se ao Senhor e à sua palavra. Se querem o caminho da morte, é a liberdade que você tem e com seus próprios pés, você vai caminhar na direção que você quiser, do céu ou não. Deus não manda ninguém para o inferno. Nós vamos por nossas próprias escolhas. Escolhei hoje. Está diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Você está andando em que caminho, jovem? Moça, menino, rapaz, homem, mulher, velho, novo, você está andando em que caminho? O caminho que você está andando hoje vai determinar o seu futuro. Verso 4 e verso 10. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança. Jeremias estava dizendo para Judá: por ti mesmo, não é por ninguém. Não é por causa do Senhor, não é por causa de papai, de mamãe, de marido ou de esposa, não. Assim diz o Senhor: por ti mesmo te privarás da tua herança que eu te dei. A herança já está preparada. E a palavra de Jeremias era: assim, por ti mesmo te privarás do que o Senhor tem preparado para você, dependendo do caminho que você tomar.
dependendo da decisão que você tomar. Far-te-ei servir os teus inimigos. Servir os teus inimigos. O homem, quando ele começa a viver uma vida em direção a um determinado tipo de pecado, por algum tempo ele domina aquele pecado. Mas com o passar do tempo, é o pecado que vai dominar aquele homem. Ele vai perder a autonomia de tomar a sua própria decisão. Judá perdeu aqui, amado, o poder de tomar a sua própria decisão, porque o destino já estava selado. Vocês serão levados para a Babilônia, e por 70 anos vocês servirão os seus inimigos, até que voltem-se para o Senhor e reconheçam que só o Senhor é Deus. Eu não posso esquecer toda forma de comportamento e de pecado. No início eu domino, depois é Ele que vai dominar você. É fato, amado. É fato. Você só analisa aí a vida de alguém que está perdidamente vivendo numa forma de comportamento e de pecado. Ele perde a autonomia. Por muito tempo, e eu espero em nome de Jesus que um dia a gente volta a reativar. Eu estive acompanhando a irmã Cibele, principalmente, pastor Solânio. A gente trabalhou com dependente químico. Amado, que tristeza. Eles não têm nenhuma autonomia. No início, quando era apenas uma maconhazinha, né? Apenas um baseadinho ali, né? Eles dominavam. Mas agora não tem mais domínio. A Bíblia está falando, Deus está falando para ajudar. É tarde demais. A sentença já foi lançada. Vocês serão. Agora o que vocês têm que fazer é render-se ao Senhor. E vocês servirão os seus inimigos na terra que vocês não conhecem. Ou seja, experimentarão coisas que vocês nunca experimentaram. Verão coisas que vocês nunca viram. Farão coisas que você até hoje nunca fizeram. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e prova os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto da sua. Aqui novamente, veja o que a Bíblia está falando. Proceder e ações. Aquilo que você faz hoje é o que vai te dominar amanhã. Se os meus passos estão sendo dirigidos em direção ao Senhor, você viverá um renovo na sua vida. Mas você pode caminhar na direção oposta. A outra coisa que, no final de tudo isso, Jeremias, ele declara então ao Senhor: cura-me e eu serei curado. E é interessante que nesse processo aí de reconhecimento de Jeremias, nós temos também, amado, repetido várias vezes aí, não de maneira explícita, mas implicitamente, você vê aí nesse texto da palavra, andando paralelamente, a palavra bendito e maldito. Bendito e maldito. Bendito o homem que faz assim, assim, assim. Bendito o homem que caminha dessa maneira e o seu proceder é dirigido dessa forma. Mas também a mesma palavra diz: maldito é o homem que confia que a sua salvação virá de outra fonte a não ser do Senhor. Maldito é o homem
que se afasta-se do Senhor. Maldito é o homem, várias vezes. Por isso a palavra de Deus, a palavra do Senhor, no verso de número 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperado. Você já viu um versículo do diabo, que as pessoas recitam por aí? Eu vou fazer o que o coração está mandando. Amado, sai fora. Isso não é de Deus. Você não conhece para onde o seu coração vai te levar. Enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer coisa, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A resposta para essa pergunta está no verso de número 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar nem o seu marido conhece, nem a sua mulher conhece. Por isso que ela te surpreende de vez em quando. Porque você não conhece. Eu não conheço nem o mesmo. Como vou conhecer o coração da irmã Dazinha? 40 anos tentando isso, né? Eu já entreguei essa causa ao Senhor. Né? Ela vai dizer da mesma maneira, né? Onde é o nosso lugar de cura e de salvação? A nossa resposta está no verso de número 12. Olha o que diz o verso de número 12. Jeremias 17. Trono de glória. Onde é o seu lugar? A palavra de Deus está dizendo: nesse trono de glória, que está exaltado, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. No Velho Testamento, o santuário era um lugar. No Novo Testamento, o santuário é o meu corpo. O lugar melhor que eu posso estar. O melhor lugar que eu posso viver é diante desse trono de glória, enaltecido, exaltado, desde o princípio, é o lugar meu e seu, para viver o renovo que Deus tem para fazer na nossa vida. Fora disso, não tem outro lugar. A Bíblia continua dizendo: maldito o homem, bendito é o homem, verso de número 7. Enganoso é o coração sem Deus, verso 9. Verso de número 10, o Senhor dizendo: eu conheço o coração. Verso 6 e o verso de número 11. O homem sem Deus será como arbusto solitário no deserto. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Sua vida será como a da perdiz que choca ovos que não pôs. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não de maneira reta. No meio dos seus dias a deixará e no fim será insensato. Insensato. Um homem havia produzido muita coisa naquele ano. E ele dizia de si para si mesmo: alma, regala, alegra-te, porque tem muitas farturas, e fartamente viveremos felizes para sempre. O Senhor diz para aquele homem louco: esta noite Deus pedirá a tua alma, e o que tens preparado? A Bíblia está dizendo: assim deixará, e no final será insensato. Jeremias
17, verso 7 e o verso 8. Bendito o homem que confia no Senhor. Do homem mau, do homem imprudente, do homem que não quer viver segundo o propósito de Deus e consciente do que Deus tem preparado para a vida dele, ele conclui para si mesmo. Verso 13 e o verso de número 14. Bendito o homem. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque esse homem, ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão. Então, amado, Jeremias encerra com a frase que nós começamos, e ele coloca, consciente dos propósitos de Deus para a minha vida, de quem é esse Senhor maravilhoso, que eu falo com Ele, que eu cultuo, que eu adoro a Ele. Ele conclui com esse pedido: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Porque Tu és a minha maior alegria. A minha maior alegria, nós podemos experimentar muitas alegrias nessa vida. Alegria com a família, com os filhos, com os amigos, mas a maior de todas as alegrias é ter o Senhor no coração. É ter a paz que excede todo entendimento. E o nosso desejo, meu irmão, meu amigo, você que está nos acompanhando hoje à noite, é que 2024 realmente seja um ano de renovo na sua vida, na sua casa e na sua família, para a honra e glória do nome de Jesus, porque esse é o propósito que Ele tem preparado para cada um de nós.